Eu sou a Fabiola Caruso, tenho 40 anos, sou fisioterapeuta formada há 18 anos e sou especialista em aparelho locomotor no esporte, mestre em performance humana e doutora em biodinâmica do movimento. Eu fui atleta de basquete, eu jogava na nossa Caixa Ponte Preta aqui em Campinas e eu joguei basquete desde os 9 anos. Eu reconheço a minha infância toda dentro do esporte. E a minha saída do basquete, da minha carreira esportiva, foi por uma lesão no tornozelo. E essa lesão me fez, no final da minha carreira, ficar muito em departamento médico. E eu já tinha uma certeza que eu queria trabalhar com esporte. Então, eu estava em dúvida entre a educação física e a fisioterapia. E essa minha ida pro departamento médico, contato com a fisioterapia esportiva, me fez pensar em fisioterapia. E eu não tinha outra opção na minha mente a não ser fisioterapia. Até digo que eu pensei por um tempo em fazer educação física a hora que eu acabasse a faculdade, mas eu me direcionei todo para a área esportiva e vi que eu podia me especializar de outra forma ainda como fisioterapeuta e não buscar outro curso para mim. Eu tive um entorse de tornozelo, com lesão de impactação em maléolo, com comprometimento de todo o compartimento lateral. E para eu continuar como uma atleta profissional, eu precisaria operar e mesmo essa cirurgia, eu lesionei o tornozelo numa semifinal do Campeonato Paulista e joguei a final do Campeonato Paulista. E a gente ganhou, mas meu tornozelo ficou muito ruim. Então, desse ponto em diante, para eu continuar minha carreira profissional, eu não tinha condições. Hoje eu ainda jogo basquete, eu bato aquela bola, mas não é profissional, hoje é amador mesmo. A minha escolha, na época que eu entrei na faculdade, eu entrei em 97, aqui em Campinas a gente só tinha a PUC Campinas, e a minha escolha foi pela PUC Campinas e não fazer fora, porque eu não queria sair da casa dos meus pais. Eu tenho uma filosofia muito família, e isso pra mim é muito forte na minha vida. Então, e financeiramente não fazia diferença eu fazer uma pública fora de Campinas ou uma particular em Campinas, porque o gasto que meu pai teria era igual. Então eu optei por ficar aqui. No segundo ano de faculdade, a gente tinha na PUC eu acho que tem ainda um setor que é o CIAD, Centro Interdisciplinar de Atendimento ao Deficiente. Eu prestei uma prova do CIAD, entrei para trabalhar lá como voluntária, não, né, como estagiária, e então eu ganhava uma parcela de bolsa para ajudar. Graças a Deus, meus pais sempre tiveram condições de me manter numa faculdade, mas não era uma coisa super fácil, tá sobrando dinheiro. Então, eu ter um estágio onde eu ajudava com uma parte de bolsa na faculdade facilitava bastante isso pra gente. Então, nunca houve um empecilho para mim cursar a fisioterapia. Eu sempre gostei muito, eu nunca tive dúvida que eu estava na área correta ou que eu tinha escolhido o curso certo. Então, desde o começo da faculdade, as dificuldades que eu tive foram em áreas da fisioterapia que não me agradavam muito, porque a formação do fisioterapeuta, e eu acho que isso é importante, é uma formação multidisciplinar. Então, você é formado em várias áreas. Hoje, eu atuo especificamente em ortopedia e fisioesportiva. Mas eu fui formada em respiratória, em neuro, em saúde da mulher, como todo fisioterapeuta é. E uma das áreas que eu nunca gostei e era difícil pra mim era a área de respiratória. Essa foi uma disciplina que, se tinha uma dificuldade nos estudos, era essa, porque respiratório era uma coisa que eu não gostava de estudar, não me dava prazer, mas físio, ortopédica, anatomia, cinesiologia são disciplinas que hoje eu ministro, que eu sou professora universitária, e sempre me deram prazer e eu nunca tive problema. Eu sempre gostei muito de estudar. Na verdade, eu não parei de estudar, né? Eu fiz faculdade, eu terminei em 2000, entrei em 2001 na especialização, terminei a especialização no final de 2001, em 2003 eu entrei no mestrado, terminei em 2005, já era professora universitária, continuei estudando, entrei no doutorado em 2012, terminei o doutorado esse ano em 2018. Então, eu nunca parei de estudar e até brincam comigo que agora você vai fazer o quê? Porque provavelmente eu vou procurar outra coisa para fazer. Apesar de eu continuar no grupo de estudo no doutorado na Unicamp, então eu participo de um grupo de estudo, mas eu gosto de estudar, me dá prazer. E é uma das coisas que eu acho fundamental na fisioterapia, ou na área da saúde.
você trabalhar com saúde é um setor dinâmico. Você precisa se atualizar sempre. Então não dá para parar, porque quem para vai ficando para trás e vai trazendo não novidades para o seu paciente, você não consegue ser 100% naquele atendimento. Então eu acho que estudar faz parte de qualquer profissão na área da saúde e da fisioterapia principalmente. Eu fui para São Paulo e eu queria trabalhar com o Dr. Moisés Cohen, e eu falei com a fisioterapeuta responsável pela clínica dele que eu estaria em São Paulo fazendo uma especialização 2 dias à noite e nada mais para fazer. Que eu queria fazer um estágio voluntário no período da especialização na clínica dele. Mas eu já era formada, isso não é bem visto, né? Assim, não por eles, mas pelo próprio órgão regulamentador da nossa classe. E eu falei que não, que a gente podia vincular isso como horas de estágio para a pós-graduação que eu estava fazendo e que não teria nenhum problema jurídico, assim. Então, eles vincularam um estágio prático à minha pós-graduação e eu fiquei 1 ano lá como estagiária durante o dia. E nesse final de 1 ano eu até fiz toda a minha mala, fui embora para casa, vim para Campinas. Numa sexta-feira, na segunda, eles me ligaram e falaram: Fabiola, abriu uma vaga e a gente queria que você já foi para Campinas? Eu falei: não, eu tô aqui em São Paulo. Abriu uma vaga e a gente quer contratar você. Vem segunda pra gente conversar. Então, lá... E aí eu fiquei mais 8 anos no Instituto Cohen, que é um dos institutos de referência de São Paulo na área de ortopedia e medicina esportiva. Então, se eu tenho uma referência de nome, de trabalho que eu acredito e de tudo que eu aprendi, eu devo ao Dr. Moisés Cohen e a todos os fisioterapeutas que trabalharam comigo nessa época, Mônica Mariucci, Flávia, Érico, Maurício Garcia, Estela. São pessoas que são grandes nomes na fisioterapia hoje, que construíram a base do que eu sou. Então, eu sou muito grata porque lá eu aprendi muita coisa. Quando eu voltei, eu abri minha clínica, eu já dava aula lá em São Paulo, mas daí entrei aqui na Metrocamp, que era um sonho pra mim trabalhar também na Metrocamp, porque meus pais moram na Rua de Baixo e eu sempre passava, quando montou aqui eu sou aqui do bairro, era pra montar um shopping no local da Metrocamp, e quando montou a faculdade, eu falava: nossa, eu quero vir dar aula aqui. E hoje eu sou professora aqui, com muito orgulho de fazer parte desse time que também só tem professores de alta qualidade. Qual a indicação ou qual o conselho que eu daria é que você sempre pense no paciente como se fosse você. O que você gostaria qual atendimento você gostaria de ter? Como que você gostaria que pensassem no seu caso? Porque a gente não trabalha, eu falo isso para os meus alunos, a gente não trabalha com um computador que a hora que você cansou, você dá um murro na mesa, sai para tomar um café. A gente trabalha com um ser humano que hoje tá com dor de cabeça, amanhã ele tá com dor e tá irritado por causa daquela dor, ele brigou em casa, não tá bem na família. Então a gente tem sentimentos que envolvem. Não somos psicólogos e nem pretendemos atuar nessa área, mas a gente tem que saber que a gente trabalha com o ser humano. Então, um sorriso no rosto, todo dia, a hora que eu entro no consultório, isso é fundamental. Independente, meus problemas ficam da porta para fora. Porque a gente tem que trazer. Então, esse é o meu conselho. Ame o que você faz. Preze por aquele paciente. Dê para ele todo o conhecimento que você pode. Não importa se você está atendendo ele de graça, se você atende por convênio ou se você cobra dele o maior valor de sessão da cidade. Eu falo que o que faz você atender bem não é o valor que você tem de retorno, e sim o seu comprometimento com a profissão. O salário são consequências do seu trabalho. Ser fisioterapeuta é minha vida. Eu falo que como eu falei, eu tenho 40 anos, sou formada há 18 anos, eu vivo da fisioterapia. E muitas vezes, você é casada, tem filhos, né, seu marido... Meu marido é educador físico, então até coloco esse ponto porque muitas vezes parece, vive da fisioterapia porque alguém sustenta. Nós dois sustentamos, nós temos casa própria, nós temos carro, a gente vive, e ele é educador físico, eu trabalho com físico esportivo, então a gente vive a mesma esfera, a gente vive a mesma vida. Não existe, para nós não existe durante a semana, final de semana, a gente trabalha no sábado,
Domingo normalmente tem corrida, então 4 horas da manhã ele monta lá a tenda da assessoria esportiva dele, eu auxilio com a parte de fisioterapia e a gente tá junto. E a fisioterapia é isso, eu trabalho, eu atendo no consultório, dou aula em faculdade, né? Eu sou professora universitária, então eu trabalho à noite, trabalho de manhã, eu não tenho problema com a minha profissão, ou eu não tenho dificuldade em acordar para vir trabalhar. Para mim é uma alegria estar aqui, para mim é uma alegria estar atendendo paciente. Para mim ser fisioterapeuta é saber que eu posso fazer diferente, ou eu posso dar melhor qualidade de vida para um indivíduo. E isso faz uma diferença tremenda. Só que não só na vida dele, faz uma diferença tremenda na minha vida. Porque eu acho que esse amor pela profissão que a gente dá, ele retorna pra gente. Então, a fisioterapia, ela trouxe tudo que eu tenho hoje na minha vida. Eu sou grata pela profissão que eu escolhi.